Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E vamos relembrar um pouquinho da aula anterior, né, de verbetes, e agora vamos também fazer uma produção de texto relacionada a esse mesmo assunto. Vou abrir o slide e depois nós vamos para o livro didático de vocês, ok? Vamos lá, me acompanhem, por favor. E vamos abrindo o slide. Vamos lá. Verbete é um gênero textual que traz um conjunto de sentidos que uma palavra pode ter. Pode ser encontrado em dicionários, glossários e enciclopédias. É um texto impessoal e geralmente em língua mais formal, ou seja, né, como é para um público de forma geral, a linguagem é mais formal. Ao procurar um dicionário sinônimo para uma palavra, você deve verificar qual o sentido do verbete é mais adequado à frase em que se encontra essa palavra, ou seja, esse contexto. Ou seja, o que é que vai acontecer? Você vai olhar o significado das palavras, certo? Ou melhor, vai procurar o significado de uma palavra. Lá você vai encontrar vários significados. Você vai chegar e pegar o primeiro? Não. Você vai ver dentre aqueles significados qual é o que se encaixa na frase que você quer, no caso, no contexto que você quer inseri-lo, certo? Vamos lá. Além dos sinônimos, o verbete de dicionário pode nos dar outras informações sobre as palavras. Veja, por exemplo, o verbete das palavras abaixo. Gato, substantivo masculino, animal mamífero carnívoro da família dos felídeos. Indivíduo ligeiro, esperto. Brasileiro, né, gíria, homem bonito e atraente. Fera, substantivo feminino, animal bravo e carnívoro, figura de uma pessoa cruel e sanguinária. Aquele guerreiro era uma fera. Percebam aí as diferenças, né, gente, dos significados. Então, para a palavra gato tem 3 significados, para a palavra fera tem 2 significados. Então, você não vai chegar primeiro o significado e colocar lá, não. Vai fazer o quê? Vai procurar o significado que melhor se encaixa no contexto que você está ali querendo colocá-lo, certo? Bom, em relação aos dicionários, eles apresentam o maior número possível de significados de uma palavra e exemplos do seu uso em vários contextos. Nos glossários e enciclopédias já são mais resumidos, apresentando o significado de uma palavra em determinado contexto de uso. Pode conter informações variadas e importantes sobre um uso ou personalidade, por exemplo. Nas enciclopédias, vamos lá, né, gente? Enciclopédias. Deu um nó na língua, vamos lá. São obras de consulta que apresentam ao leitor informações gerais mais significativas, organizadas em verbetes. A intenção comunicativa é ampliar os conhecimentos do leitor sobre o que o texto aborda. Ai, meu Deus, vocês engancharam aqui da língua, né? Vamos lá. Não vou falar inglês, vou falar português, mas o português bem falado, bem dito. Vamos lá. Verbete de dicionário. É um texto objetivo que tem por finalidade informar o leitor sobre o significado de uma palavra. Eles são organizados segundo a ordem alfabética e contém subdivisões. Aí tem 2 verbetes de 2 palavras que são bastante importantes no momento que nós estamos vivendo, né? Resiliência, né? Capacidade de adaptar-se ou reagir positivamente às adversidades, que é o que nós estamos tentando fazer hoje em dia. Força, superação, perseverança e gratidão, qualidade de quem é grato por suas conquistas, reconhecimento, realização, a memória do coração. Né, gente? 2 palavras super importantes para o tempo que nós estamos vivendo. E agora vamos para o livro didático de vocês, páginas 111 e 112, para que eu possa explicar melhor a atividade. Vamos lá. Página 111, verbete proposta 1, né? Produção de texto, verbete proposta 1. No texto 3, que você leu a lenda da origem do Irapuru, né, gente? Vocês viram a lenda, vocês viram o verbete, né, de Irapuru. Aí, o que vamos fazer agora? Em seguida, na seção Conversa entre Textos, você lê o verbete com informações científicas sobre o mesmo pássaro. Por meio das 2 leituras, foi possível perceber que esses textos possuem finalidades diferentes. Agora é a sua vez.
Em um grupo, você e seus colegas vão escolher uma lenda que explica a origem de um alimento, um animal, uma planta, uma flor, etc. Você e seu grupo vão selecionar uma dessas lendas e, com base em dados de pesquisa, escreverão um verbete com informações científicas relativas ao que foi apresentado na lenda. Ou seja, você vai vai selecionar uma dessas lendas, com base nessas pesquisas, vocês vão escrever um verbete com informações significativas o quê, Karine? Com informações científicas relativas ao que foi apresentado na lenda. Faça uma exposição apresentando esse paralelo, a transição da lenda e o verbete produzido. Exponha os trabalhos em um lugar da escola que possa ser visitado por alunos de outras turmas. Geralmente, vocês expõem na sala de aula mesmo, né, gente? Bom, agora vamos para o planejamento de texto, né? O verbete ele é um texto, então precisa ser planejado. Copie os itens do quadro e responda a cada um deles com um modo de planejamento. Amplie o número de itens se precisar. Verifique se cumpriu o planejamento ou planejado na hora de avaliar o texto. Vamos lá. Para escrever o verbete. Questão 1. Qual é o público-alvo? Melhor, qual é o público leitor do texto? Primeira pergunta. 2. Que linguagem vou empregar? 3. Que estrutura o texto vai ter? 4. Onde o texto vai circular? E agora vamos para orientações para a produção. 1. Selecione uma lenda e identifique o ser ao qual ela se refere, por exemplo, a lendas que contam a origem de Vitória Régia, do boto, da mandioca, entre outros seres. 2. Volte algumas páginas desse capítulo e releia o verbete com informações científicas sobre o Irapuru verdadeiro. Pesquise outros textos em estrutura semelhante a esse. Você os encontrará em livros didáticos, paradidáticos, sites, etc. Baseie-se nessas leituras e, com essas informações pesquisadas, elabore seu verbete. Para organizar o verbete, procure manter informações básicas de um texto como esse. Em um verbete sobre um animal, é comum que conste em seu nome científico, o filo, a classe e a família que ele pertence, suas características físicas, seu habitat, etc. 4. O verbete terá início com a apresentação de uma lista de tópicos seguidos de informações relacionadas a eles. Outras informações complementares podem aparecer após os tópicos, organizadas em parágrafos. 5. Procure diversificar as fontes de pesquisa para o verbete, para que o verbete contenha informações suficientes para compor o texto. Vejam lá o verbete do Irapuru e tomem como base, além do que vocês fizeram pesquisa também, certo? 6. O texto não deve ser longo. Durante a pesquisa, procure selecionar as informações que considerar centrais para a apresentação do ser em questão. Procure anotá-las em uma folha antes de escrever o verbete, né? Primeiro faz o planejamento, depois faz o texto propriamente dito. 7. O verbete pode trazer uma foto ou uma ilustração ao ser um verbete. O verbete pode trazer uma foto ou a ilustração do ser ao qual o texto se refere. 8. Observe a pontuação adequada ao texto e empregue adjuntos adverbiais para indicar circunstâncias variadas. 9. Escreva o texto em terceira pessoa e dê ao leitor informações que possibilitem a ele fazer um retrato do ser a quem o verbete se refere. Ou seja, a partir das informações, ele vai tentar e vai conseguir imaginar o ser aquele verbete se refere através das informações dadas. Certo, gente? 10. Com o professor, escreva um texto coletivo dirigido ao público visitante, explicando o conteúdo e os objetivos da exposição. Nesse texto, esclareçam que a lenda e o verbete são modos diferentes de explicar a origem de algo. Por exemplo, vocês podem explicar a lenda ao narrar uma história. Ao narrar uma história, conta como surgiu um determinado ser usando uma linguagem alegórica, poética, simbólica, enquanto o verbete tem como objetivo oferecer ao leitor informações científicas sobre determinado ser, objeto de estudo. Essas explicações, entre outras, podem esclarecer o leitor sobre o conteúdo da exposição, dando sentido às duplas de textos apresentadas. Agora vamos para a avaliação. Da avaliação, né, vocês vão fazer depois que vocês fizerem todo o texto, vocês vão ler, vão reler
e vão avaliá-lo, certo? Para que depois, caso seja necessário, fazer a reescrita dele. Depois de terminar a produção, avaliem observando os seguintes aspectos. 1. A sequência de tópicos e parágrafos do verbete facilita o entendimento de quem lê o texto. Para avaliar os tópicos, verifique a ordem que eles costumam aparecer nos verbetes lidos. 2. Observem que, nesses verbetes, o nome científico do animal costuma ser grafado em itálico. Se for digitado, adotem itálico para dar destaque às palavras. Se o texto for manuscrito, adotem letra de forma ou outro tipo de letra para diferenciá-las. 3. Verifique se o texto contém informações suficientes, mas lembrem-se de que o verbete não pode ficar longo demais. 4. Façam uma revisão ortográfica do texto, né? Caso vocês tenham alguma dúvida de alguma palavra, vocês vão no dicionário, deem uma olhadinha para ver se ela está escrita corretamente. 5. Passem o texto a limpo na folha definitiva. 6. Transcrevam ou digitem a lenda que servirá para estabelecer o paralelo entre o conteúdo do verbete, usando o mesmo tipo de papel como suporte para os dois textos. 7. Insiram a foto ou a ilustração da versão final da produção. Gente, lembrem-se, pesquisem direitinho, escolham, né? Escolham algo que, de certa forma, vocês tenham também curiosidade de conhecer, né? Aquela coisa. E aí vocês vão pegar a lenda e vão construir o verbete através da lenda e, com certeza, irão caprichar bastante. Esse trabalho é um trabalho bastante interessante e enriquecedor também, certo? E nós vamos ficando por aqui. Agora, uma coisa que eu sempre digo, né? Nunca é demais lembrar que vocês continuem usando máscara, certo? E o álcool em gel também. Nós ainda não estamos né, fora da pandemia, não. Estamos dentro da pandemia, numa situação um pouco mais confortável, mas nem tanto. Ainda restam muitas dúvidas em relação a isso, certo? Então, vamos para a nossa despedida virtual e, né? Até a próxima semana. Com fé em Deus, nós vamos lá. Um abraço apertado. Um beijo no coração e até a próxima. Com fé em Deus, gente. Tchau, tchau.